Você já se fez essa pergunta? Bom, eu sou engenheiro de software e trabalho com IA diariamente. Então muita gente me pergunta isso, eu já me perguntei várias vezes, e eu sempre fico constrangido porque eu não tenho uma boa resposta. É que acontece que essa pergunta é muito mais profunda do que parece. Ela não se trata só se a ferramenta que a gente chama de IA tem a capacidade técnica de substituir todo o trabalho humano, que por si só já é uma questão muito controversa, mas também o que exatamente significa substituir o ser humano. O que isso significa, sobretudo para nós, que seremos os substituídos? Isso é justo? Faz sentido a gente se imaginar como ferramentas que ficaram ou vão ficar obsoletas? E esse processo é realmente inevitável, como muita gente pinta por aí? E o que isso significa para nós em termos de sociedade? Bom, para começar a explorar essas questões, vamos primeiro tentar entender o que é essa ferramenta generativa que a gente chama de IA, para a gente saber quais são as suas reais capacidades e também as suas limitações. Bom, o que a gente chama de IA hoje, as ferramentas como Grok, Copilot, Claude, ChatGPT, eles têm como base um conceito chamado redes neurais artificiais. Esse conceito começou a ser explorado no século passado, quando as pessoas, os cientistas de computação da época, começaram a se perguntar: nosso computador mais poderoso hoje ele tem uma capacidade de processamento, de sinapses, muito maior do que a de um morcego, por exemplo. Ainda assim, um morcego consegue fazer cálculos de geolocalização com seu sonar muito complexos numa fração de segundo, enquanto esse mesmo computador demora, quase um minuto. Isso levou os cientistas a explorar como o processamento de informação é feito num cérebro animal, numa rede neural natural. É a partir dessa reflexão que surgiu o perceptron, que é a unidade básica de uma rede neural e é tipo uma imitação de um neurônio. Ele recebe várias entradas, sobre cada uma dessas entradas, que é um número qualquer, ele aplica um peso, multiplica a entrada pelo peso. E aí ele soma o produto de todas as entradas pelos pesos e esse resultado é a entrada de uma função de ativação, que mapeia o resultado entre 0 e 1. Aprender para o perceptron é simplesmente ajustar os pesos de forma que eu tenha o resultado certo para a respectiva entrada. Então, se eu sei que um determinado conjunto de valores na entrada deve dar 1, eu ajusto os pesos de forma que a entrada para a função de ativação resulte em 1. Mas aí eu posso pegar vários desses perceptrons e fazer uma rede gigantesca, cheia deles interligados, de forma que eu tenha resultados mais complexos no fim, normalmente um tipo de classificação, se é uma coisa ou se não é. Mas como que uma rede neural dessa aprende? É o mesmo princípio do perceptron. Eu coloco uma entrada que eu conheço o resultado, aplico ela na rede toda e comparo a diferença do meu resultado desejado para o resultado obtido. E aí eu vou ajustando os pesos de lá para cá num processo que se chama backpropagation, de forma que o resultado fique um pouco mais próximo do desejado. E faço isso várias vezes, até que essa rede fique bem treinada para o meu conjunto de dados. E nesse processo a gente já vê vários pontos-chave sobre a limitação da IA. Ela aprende com dados classificados, ou seja, um conjunto de entrada que eu sei a saída. Para que ela tenha acesso a esses dados, para que esses dados existam, é preciso muita gente coletando, processando e classificando esses dados para basicamente ensinar a IA o que a gente quer que ela aprenda. Mas tudo bem, esse tipo de rede feed-forward não é exatamente como funcionam as IAs hoje em dia. Conforme o estudo desse tipo de coisa foi progredindo, os cientistas começaram a desenvolver outros modelos de IA, outros modelos de unidade mínima de aprendizado, que fossem mais adequados a diferentes fins. A gente tem as redes convolucionais, as CNNs, que são muito boas para processar dados bidimensionais, ou seja, imagens. E em algum momento alguém pensou, a gente precisa de um tipo de neurônio que consiga processar dados sequenciais, ou seja, ele precisa ter alguma espécie de memória. Foi aí que surgiram as redes neurais recorrentes, cujo resultado atual depende um pouco do resultado anterior. É meio difícil de explicar e eu não sou muito bom nisso. Mas é como se o neurônio tivesse uma espécie de memória. Redes neurais recorrentes que evoluíram para as LSTM, que é basicamente um modelo específico de neurônio. Aí a gente pode combinar camadas de diferentes tipos de neurônio para desenvolver redes de diferentes tipos com diferentes propósitos. Esse estudo de diferentes neurônios, diferentes redes, diferentes arquiteturas de rede, diferentes tipos de dados, durou décadas e décadas, até chegar no ponto que a gente está hoje. A LSTM é a base das redes neurais que formam o núcleo das ferramentas de IA generativas que a gente usa hoje. Tudo isso para dizer que o princípio de funcionamento de uma IA como o ChatGPT não é muito diferente de um preditor de texto, sabe? Que você fica no WhatsApp só clicando na palavra do meio e ele gera um texto qualquer. É algo bem semelhante, não tem uma mente pensando ali. É basicamente muita matemática, uma arquitetura de redes gigantescas e treinando em muitos dados, né? Que foram gerados por seres humanos. As ferramentas de IA de hoje em dia nada mais são do que redes neurais extremamente complexas com arquitetura
arquiteturas bem dinâmicas e com vários tipos de camadas diferentes, encapsuladas por várias camadas de software que tratam tanto a saída quanto a entrada dessas redes. E essas ferramentas de IA gerais, elas são treinadas em todos os dados da internet, basicamente, que é dado pra caramba. Mas também tem outras ferramentas de IA específicas, né, desenvolvidas para fins muito específicos. No fim das contas, elas nada mais são do que modelos matemáticos, e como tais, elas estão suscetíveis a vários tipos de limitações. Esse artigo da Google DeepMind destaca muitas dessas limitações. Para começar, a IA parece inteligente, mas não é. Ela não aprende com seus erros e não é autoadaptativa. É preciso construir toda uma infraestrutura em volta dela para que ela seja de fato útil. E um agente de IA não é confiável, ele não sabe consertar os seus erros. Muitas vezes eles não sabem nem identificar que erraram. E quando você usa múltiplos agentes num sistema de multi-agente, esse problema se multiplica, porque é um sistema não confiável delegando uma tarefa a outro sistema não confiável. A questão é que eles não se adaptam dinamicamente às mudanças e eles são meio indiferentes com o resultado. Eles fazem o que você pedir a eles sem perguntar se faz sentido. E também não se responsabilizam por nenhuma falha. Então é essencialmente como se você tivesse um estagiário muito potente e muito animado, cujo primeiro instinto é fazer ao invés de pensar. Ele tem zero responsabilidade e falha com uma frequência suficiente para que você não dê a ele nada de realmente importante para fazer. E por isso ele precisa ser supervisionado constantemente, que é meio que o contrário de automação. A solução que esse artigo dá para essas coisas é basicamente criar um monte de burocracia para sempre responsabilizar alguém por qualquer decisão crítica, né? Sempre envolver um ser humano em questões importantes. E você pode encontrar muitas outras pesquisas apontando as limitações da IA. Inclusive tem gente que afirma que ela tem uma capacidade limitada matematicamente. Mas para finalizar essa discussão das limitações da IA, eu vou me apoiar num livro que eu já trouxe aqui algumas vezes no canal, em Shorts. O Jogo da Linguagem é um livro fantástico que eu acho que você deveria ler. E o epílogo dele justamente discute tudo isso que eu estava falando aqui agora. Ele diz que a linguagem humana tá pro chat GPT como o cavalo tá pro carro. E beleza, os cavalos foram substituídos pelos carros, pelos trens, pelas motos, como um meio de transporte mais eficiente para o ser humano. Mas o carro não tem nada a ver com um cavalo artificial. Eles não metabolizam mato, eles não se reproduzem, eles não cuidam e criam outros carros mais jovens, eles não podem navegar em todo tipo de terreno, pular cerca ou serem adestrados. Os carros não estão nem perto de ser o primeiro passo para um cavalo artificial, quanto mais um super cavalo. Na verdade, os carros fazem apenas uma das inúmeras funções que um cavalo pode fazer, que é transportar bens e pessoas. E apesar de fazer isso muito bem, eles fazem isso de uma forma completamente diferente dos cavalos. O ChatGPT e outros modelos de IA lidam com a linguagem não como o ser humano faz, cujo livro defende que é através de um jogo dinâmico de linguagens. Eu recomendo que você veja meus vídeos sobre isso. Mas eles fazem isso analisando quantidades gigantescas de dados e fazendo análises estatísticas em cima disso. O ChatGPT não entende a linguagem de fato, apenas identifica padrões de dados. O livro fala pra gente encarar a comunicação como um iceberg. E nessa metáfora, a IA foca só na ponta. E ignora a base, que comprime a cultura e o conhecimento humano que faz a linguagem ser possível. Isso se reflete na incapacidade de entender o sentido de uma frase simples, mas profunda, como essa aqui. Ele achou que fosse uma piada, mas um ser humano consegue entender que pessoas revendendo sapatinhos de bebê que não foram usados implica um contexto muito mais triste. E outra coisa que eu falei é que a IA depende de dados curados por seres humanos. Ela só aprende porque a gente ensina. Por mais incríveis que essas ferramentas sejam, faltam a elas o segredo da inteligência humana, que é essa nossa capacidade de jogar charadas, que é o que sustenta a nossa linguagem, e nos permite juntar nossas crenças individuais, preferências e engenhosidade para criar matemática, ciências, filosofia, religião, arte, dinheiro, leis, organizações, cidades e ética. Os computadores podem até ganhar da gente no xadrez, em jogos como Go, programar mais rápido, mas os jogos que realmente importam são aqueles que se baseiam na criatividade. E nesses não é que a IA joga mal, é que ela nem sabe jogar. Mas tudo bem, mesmo com todas essas limitações, a IA já está muito presente nas nossas vidas e principalmente no mercado de trabalho. Não só está presente, como está remodelando a nossa economia. No fim do ano passado, estimava-se que 1 em cada 6 pessoas usava uma ferramenta de IA de alguma maneira. Em 2024, no Brasil, 40% das empresas já usavam uma ferramenta de IA. E esse foi o dado mais recente que eu encontrei. Mas de 2022 para 2024, houve um aumento de 25%. Se for julgar pelo meu LinkedIn, esse número está próximo de 90% hoje em dia. A IA é muito boa em reconhecer padrões, em desenvolver tarefas mais mecânicas, como fazer análise de dados e desenvolver código simples. Essas coisas mais repetitivas e mecânicas. Você vai encontrar vídeos de pessoas por aí falando que IA resolve qualquer problema complexo, que é uma mentira bem constrangedora. Mas o
o fato é que essas ferramentas aceleram muito o trabalho braçal e sobra o trabalho de pensar, de decidir. É como se antes da IA a gente passasse 20% do nosso tempo de trabalho pensando e decidindo coisas e 80% executando essas coisas. A IA é muito boa em acelerar esses 80% do tempo, mas não é como se a gente parasse de trabalhar por causa disso. Na lógica do capitalismo, a gente tem que estar sempre ocupado com alguma coisa. Então acaba que essa parte mais desgastante do trabalho ocupa a maior parte do nosso dia. E ao invés de facilitar a nossa vida, muitas vezes acaba deixando o nosso dia a dia um pouco mais desgastante. E aí a gente pode se perguntar, faz sentido manter o mesmo modelo de trabalho de antes, agora que a gente tem essa ferramenta tão poderosa? E tudo isso sem nem entrar no mérito do custo ambiental que é você manter um data center de IA. E também o custo humano de treinar essas ferramentas. Mas para além disso, tem uma outra questão. Manter um agente de IA é caro. É muito mais caro do que simplesmente o que a empresa paga pelo agente, apesar disso já ser caro o suficiente. A tendência é que provedores como o OpenAI venham a cobrar cada vez mais pelo serviço que eles oferecem. A OpenAI mesmo está longe de ter lucro hoje em dia e ela se mantém com base nos investimentos do mercado financeiro. E aqui eu estou arranhando bem superficialmente o tema da bolha de IA, que eu não vou falar aqui, você pode pesquisar no YouTube que tem gente muito mais preparada falando disso. Mas voltando para as limitações técnicas da inteligência artificial, será que o avanço científico no campo não pode um dia suprimir esses defeitos, essa falta de discernimento, de criatividade, de adaptabilidade? Será que um dia a inteligência artificial não pode superar cada vez mais novos aspectos da inteligência natural? É mais ou menos essa a intenção da AGI, a inteligência artificial geral. As empresas de IA hoje em dia estão numa corrida para ser a primeira a desenvolver um sistema de inteligência geral que possa ser capaz de fazer tudo que o ser humano faz e muito melhor. Mas o quão perto eles estão exatamente disso? Bom, primeiro vamos entender como eles imaginam que seria esse AGI. Não é como se fosse uma arquitetura de LLM muito mais poderosa e eficiente. Na verdade, uma das principais linhas de pesquisa consiste em combinar vários tipos de modelo de IA diferentes. Então, pensa, você tem o cérebro humano. A parte que processa a visão seria uma CNN, a parte que processa a linguagem seria uma LLM. Então, a ideia seria desenvolver vários modelos para simular essas diferentes partes do cérebro. Mas como coordenar todos eles? Tem gente tentando desenvolver um modelo computacional para simular o hipocampo. Outra aposta para se alcançar o AGI é combinar vários agentes, mas isso também não está parecendo ser muito possível não. O quão próximo o AGI está de ser alcançado e se ele é realmente alcançável é muito difícil de saber. E qualquer informação sobre IA vira notícia velha rapidinho. Eu não sei nada muito aprofundado sobre esse tema, então vou deixar a cargo do espectador pesquisar mais a respeito. A minha percepção é que isso está longe de acontecer e que o hype de IA está começando a baixar, porque as suas limitações estão ficando muito evidentes. Mas vamos supor que eu esteja completamente errado, que a adoção de IA só aumente, que os modelos fiquem cada vez melhores e que muito em breve alguma empresa lance o AGI que possa fazer tudo e criar qualquer coisa que um ser humano poderia e muito melhor. O que isso significa pra gente? O que isso significa pro nosso mercado de trabalho? Será que ninguém mais precisaria trabalhar e a gente ficaria de boa brincando? Ou será que todo mundo passaria fome, menos as pessoas que detêm os direitos desses modelos? O que por si só é uma coisa muito esquisita, porque como vocês viram, a criação de IA não depende de uma única pessoa e muito menos de uma única empresa. É no processo secular de toda a ciência global trabalhando em conjunto. Mas enfim, eu vou discutir todas as questões que eu levantei na parte 2 desse vídeo, que vai se basear nesse livro aqui, Bullshit Jobs, David Graeber, que é um livro fantástico e infelizmente não tem nenhuma edição em português. Então se inscreva, ative o sininho para não perder, que na minha opinião vai ser a melhor parte. Esse vídeo aqui na verdade é só para dar uma base para a discussão que eu acho que vai ser muito interessante. E vou fechar com uma frase do Norbert Elias nesse livro aqui. O desenvolvimento tecnológico tem uma influência real no curso que tomam as interconexões humanas, mas a realidade tecnológica em si mesma nunca pode ser a causa da vida atribulada das pessoas e das forças compulsivas. Estas são sempre provocadas pela utilização que fazemos da técnica e do seu ajustamento à estrutura social. O perigo não reside no progresso da ciência e da tecnologia, mas no modo como são usadas as descobertas científicas e as investigações tecnológicas sob pressão da sua estreita interdependência. Reside nas lutas comuns pelas oportunidades de distribuição de toda espécie de poder. Bom, para finalizar esse vídeo eu só queria dar um recado. Em vista de tudo que eu falei, a coisa mais importante que você pode fazer é exercitar o seu pensamento crítico e a sua criatividade. Crie e questione.
Isso a IA nunca vai poder fazer por você, e isso é o mais importante para você manter a sua autonomia como ser humano. Inclusive, questione esse vídeo. Eu tô longe de ser um especialista. Eu fiz esse vídeo aqui no pouco tempo livre que eu tinha, porque eu acho que é um tema muito importante de ser discutido. Então, se eu falei alguma coisa que não ficou muito clara, que você não concorda, comentem aí embaixo e também pesquise a respeito. Vamos tomar as rédeas dessa discussão. É isso aí, se inscreva, ative o sininho para não perder o próximo vídeo, comente e questione. Um abração e obrigado por assistir.